Bem-vindo, bem-vinda, bora lá pro podcast de número, já até perdi as contas, foi pro 112, 113, você que tá me olhando, coloca aqui embaixo nos comentários qual é o podcast que a gente tá gravando hoje, vamos ver se tu tá ligado aí na sequência, passou de 100, passou de 110, vem comigo participar de uma maneira efetiva desses bate-papo que a gente tem aqui sobre empreendedorismo, sobre intraempreender. Lembra o que é intraempreendedorismo? É quando você é colaborador e você tem a seguinte mentalidade. Eu trabalho comigo nessa empresa, que é diferente de eu trabalho para essa empresa. Pega essa mentalidade e vem com a gente para um outro nível. O nível de transformar esse nosso Brasil num Brasil cada dia mais e mais rico, próspero, para ti, para mim, para todos. Hoje aqui no podcast, um cara, conversamos aqui nos bastidores, aproximadamente uns 15 minutinhos, o cara com conteúdo já ganhou nosso coração e eu tenho certeza absoluta vai agregar e muito para você que gosta de empreender. Então, vem com a gente aqui para esse bate-papo de quarta-feira aqui no podcast Frente com o Moraes. Vamos para um outro nível. Bem-vindo, Pablo. Bom dia. Obrigada por ter aceitado o convite. Já vamos começar aqui com aquela pergunta braba, né, meu irmão? Primeiro, reitero o meu agradecimento a Deus, o meu agradecimento a ti por estar aqui conosco no dia de hoje, tirar um tempo da tua vida. Se me permite aqui, Pablo, já de arrancada aqui, deixar tuas redes sociais aqui pra galera ir ouvindo o podcast e já ir lá te seguir nas tuas redes sociais. E depois vem aquela pergunta clássica. Bora. Quem é o Pablo? Bom dia. Obrigado, Moraes, pela oportunidade de estar aqui. Bom dia aí todo mundo que está assistindo a gente. Meu Instagram é Segato Bartender, me chamo Pablo Segato. Então, já tem essa rede social aí que a maioria do pessoal já me chama pelo meu sobrenome. Então, acabei optando ali por Segato e Segato Bartender lá no Instagram. Lá todo mundo já consegue estar me achando lá pela rede social. Quem é o Pablo? Quem é o Pablo? Quem é o Segato? Conta aí pra nós, meu amigo. O Pablo é um cara sonhador, um cara que tem muitos objetivos, muitos já conquistados, graças a Deus, junto com uma pessoa maravilhosa do meu lado, que é minha esposa, minha mãe também, junto, que sempre fui criado pela minha mãe, né? Desde pequeno. Então, o Pablo, ele sempre almejou a ser uma pessoa melhor, a conquistar o bem para si mesmo e principalmente para os familiares, as pessoas que estão ao seu redor, seus colegas de trabalho, enfim. Tentar fazer do ambiente que a gente vive um ambiente melhor. Tu tem irmão, Pablo? Tem um irmão que mora em Goiás, 7 anos mais velho que eu. E tu gosta de ser chamado por Segato ou Pablo? Olha, eu não tenho preferência, mas tem muita gente que me chama por Segato, Pablo também. Então, é dividido, mas não tem uma preferência ali, não. Então, perfeito. Pode... Mas por que eu pergunto isso? Tem uma... Agora está caindo em desuso até aqui no escritório. Vou retomar esse discurso aqui com os líderes, sobretudo dos setores. Mas teve um tempo que sempre que a pessoa ela entrava em contato, sempre, isso era algo que a gente utilizava, né? Era uma regra, sabe? Daí foi crescendo o escritório, acabou ficando em desuso. E algumas coisas que ficam em desuso têm um valor gigante, a gente tem que retomar de novo. Que é, quando ia fazer o cadastro do cliente, dizia: João, vi aqui que o teu nome é João Paulo da Silva. Como que tu gosta de ser chamado, ô João? E o João falava: cara, eu não gosto de ser chamado de João, me chama de Paulo. A gente gosta de ser chamado de Paulo. Então, porque é uma sutileza, mas que muda o jogo e muda a percepção de valor que a outra pessoa que está te ouvindo tem de ti. Quando tu chama ela por como ela realmente gosta de ser chamado. E, cara, conta aí pra nós um pouquinho aí da tua trajetória aí, Bom, eu sou gaúcho, né? Vim aqui para Santa Catarina, acho que eu tinha uns 14, 15 anos. Criado pela minha mãe, né? Meus pais são separados desde quando eu era pequeno, então sempre convivi com a minha mãe. E chegou no momento no Rio Grande do Sul que, como é cidade interior, cidade pequena, minha mãe, na verdade, quis vir para um estado com maior oportunidade, que é
Santa Catarina e falou, vamos, bora. E na época, né, com 15 anos, meus amigos, tudo lá na minha cidade, foi difícil para mim sair daquele ambiente que eu estava no confortável para sair para um estado que eu não conhecia, com pessoas que eu nunca tinha saído da minha cidade. Seria um desafio tanto para mim quanto para minha mãe, na época, que quis me tirar de lá para dar uma oportunidade melhor para mim. Na época eu não entendia, a gente nunca entende, né? 15 anos a gente é muito novo. E aí acabei vindo para cá. E chegando em Santa Catarina, meu primeiro emprego foi como garçom, na alta temporada, imagina. Um guri com 15 anos saiu do interior do Rio Grande do Sul, chegamos aqui em janeiro, fevereiro. Isso 15 anos atrás, a temporada era completamente diferente do que é agora. Era muita gente, desembarquei em Bombas ali, Praiana na época, cheio de gente, aquele guri do interior olhar para um lado, olhar para o outro, falei, meu Deus, onde eu vim parar? E ali comecei a ter contato com bares, com restaurante, meu primeiro emprego foi de garçom, foi uma trajetória bem legal aí nessa parte pessoal de sair da minha zona de conforto, que depois eu entendi que a zona de conforto a gente não sai, sim a gente expande ela. Então, o nosso corpo é acostumado a viver numa zona de conforto. Então, essa ideia de ser zona de conforto, eu comecei a entender que a gente precisa expandir aquilo que é desconfortável. Que isso é desconfortável, não é desconfortável fazer tal coisa. Então, eu preciso treinar aquilo cada vez mais para aquilo se tornar confortável e eu expandir a zona de conforto. Cara, que massa a visão. Então, a gente não sai porque a gente quer estar confortável. A gente quer estar na nossa casa, com ar-condicionado, nosso carro, a nossa moto. Então, a gente precisa ter nosso conforto. Só que, para isso, a gente precisa expandir, treinar cada vez mais aquilo que a gente acha desconfortável para conquistar objetivos cada vez maiores. Tá, e qual é essa cidade pequena lá do Rio Grande do Sul? 3 de maio. 13 de 3 maio. maiense. Próximo da onde lá? Perto de Santa Rosa, Horizontina. É noroeste do Rio Grande do Sul. Faz anos que eu não vou para lá. Cara, eu sou ali de Sapiranga, Rio Grande do Sul. Sapiranga? De Porto Alegre, etc. Nossa, eu não conheço. Qual ano exatamente chegou aqui? Faz isso aí faz 20 anos atrás. 20 anos atrás. 20 anos 2004, atrás. então, 2003. 20 Acho que é 2026, 2006. 2006, né? Cara, eu Pois vim pra é. cá em 2007. Olha Aí, aí, ó, olha praticamente o mesmo tempo. Ei, Era outra cara, coisa. mas vou te dizer, tá? Quando eu cheguei aqui, eu disse assim, eu vou voltar. E hoje eu digo, eu nunca mais volto. Mesma coisa aconteceu comigo. Falei, não, vou ficar aqui, vou voltar, isso aqui não é pra mim. Falei, nossa, é que a gente estava acostumado Sim. com aquela situação, aquela vivência naquela cidade, né? O Brocha patrocinando aí a Campari, vamos Claro. patrocinar com estilo, Campari né? é Maravilha. parceiraço. Cara, Vamos chegar lá. isso. E me diz uma coisa, olha só. E por que, o que passou lá, conversou com a tua mãe, por que Santa Catarina? Por que ela quis vir pra Santa Catarina? Por que não São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, veio pra Santa Catarina mesmo? Então, minha mãe, ela foi muitos anos cuidadora de idosos, né? E ela cuidava uma senhora lá em 3 de maio, no Rio Grande do Sul. E teve uma amiga dela que era de Santo Ângelo, falou, tem uma oportunidade de trabalho lá em Bombas, Santa Catarina. O que tu acha? E minha mãe estava cansada também. Eu fui um cara que deu trabalho para minha mãe, hein? Beijo, mãe. Te amo, hein? Dei trabalho para ela. Dei trabalho para ela. E muito trabalho. Ela falou, cara, vamos sair daqui, vamos para Santa Catarina. E lógico, teve resistência, tudo. E viemos. Lógico, minha mãe pensando no meu bem, no meu melhor, tanto para ela quanto para mim. Estava cansada daquela cidade. E viemos para cá com tudo. Se jogamos. E chegamos em Santa Catarina. Todo esse tempo de adaptação, eu comecei a ver ali o primeiro ano, foi difícil, né? 15 anos, adolescente, longe dos amigos, achando que aquilo lá era... Tu não ia fazer novas amizades. Daí depois, um ano, tu começa a fazer novas amizades, começa a ter novos contatos, começa a trabalhar em ambiente, começa a ter pessoas, se relacionando com pessoas diferentes, e eu acabei apaixonando aqui em Santa Catarina. Eu comecei a ver grandes oportunidades que tem o estado aqui, amo demais o estado onde eu moro aqui. E a gente ficou por aqui hoje, até hoje minha mãe mora em Bombas. Caramba. Hoje eu moro em Tijucas, mas de Bombas, trabalhando em bar, fui para Balneário, fomos para Floripa, voltei para Balneário e agora estamos em Tijucas. Com residência? Foi morar para Floripa, foi morar em várias cidades ou trabalhando? Foi trabalhando, trabalhando. Sim, Oportunidade, sim. tem um bar para trabalhar lá. Daí eu ia para aquele bar lá com um bar de grande prospecção na época. Eu saí de Bombas para trabalhar em 2012 em Florianópolis.
um cocktail bar que tinha em Nova York, abriu uma filial em Floripa. Primeiro curso de bartender que eu fiz na época, me chamaram para trabalhar lá. Cheguei lá, novo, ainda na profissão, uma seleção de bartenders na porta lá para ser selecionado para trabalhar. Uma pressão, um cara de Nova York falando inglês, eu não entendendo absolutamente nada, um cara traduzindo. Pô, foi uma experiência para mim, a melhor experiência que eu tive dentro do bar, assim, em pouco tempo, sabe? Em pouco tempo. E trabalhou quanto tempo lá? Lá eu trabalhei, acho que todo o tempo que a casa se manteve lá. Acho que foi 4, 5 anos de casa lá. Fechou? Infelizmente fechou. Mas e o que tu percebeu ali levou a casa a fechar? Mas fecharam, pagaram todo mundo, não ficou? Não, tudo certinho. Pagaram tudo certinho. Acho que questão de sociedade, né? Tinham vários sócios, talvez. Eu acredito que chega num tempo que o sócio quer uma coisa, outro sócio mirava para o outro lado. Então, acho que foi questão de sociedade. Mas a casa era uma casa excelente, linda e me ensinou muita coisa sobre o bar, até hoje. Pô, bacana. E, Pablo, e levando em consideração toda essa tua jornada e esse momento que te chegou hoje, toda a tua experiência, tu olhando para o futuro, o que tu pensa, meu irmão? Cara, eu penso em abrir uma consultoria num bar em Los Angeles, Califórnia. Pô. Eu quero ir para fora, quero ter essa experiência de ir para fora. O que é essa consultoria? Desenrola mais aí. Consultoria é o quê? Eu gosto de chegar no local, pegar números do que o bar, que o restaurante já está vendendo ali, conhecer um pouco do perfil do público do restaurante, se ele é um sushi bar, se ele é um estilo americano ou um estilo italiano, e tentar, em cima desses números, aumentar o ticket médio de vendas, trazendo coquetéis autorais que combinem com o perfil do público e o perfil do restaurante, mostrar o CMV para donos. O que é o CMV? O CMV é o custo médio de venda, é o quanto que aquele produto custa para ser produzido e por quanto a gente vai vender. E esse valor, a gente tem que ter um CMV saudável ali, de até 30% ali de lucro para o restaurante, para ter o seu lucro para pagar todos os encargos, impostos, funcionários, enfim. Hoje que eu vejo muito uma deficiência de donos de bares e restaurante, que eles se baseiam às vezes pelo preço do vizinho. Por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo básico. O Negroni, um drink clássico, o Negroni do meu vizinho, ele vende R$ 39,90. Pô, eu vou vender R$ 39,90 também. Eu vou me basear pela minha concorrência. Só que tem muitos fatores aí que determinam esse valor. A gente não sabe quais bebidas o teu vizinho está usando. Se é uma bebida base, se é uma bebida premium, que vai mudar totalmente o CMV do seu coquetel. Então, se o teu vizinho está usando produto A e você vai lá e vai usar produtos B de qualidade superior, aquele valor de R$ 39,90, ele não bate, tu está tendo prejuízo. E por isso que muitos restaurantes hoje acabam fechando as portas por questão disso, de não ter a noção de quais produtos que estão usando, qual que é o CMV daquele produto, qual que é o custo de produção dele, qual é o preço ideal de venda. Eu não posso me basear pelo meu vizinho. Mas e o consumidor? O consumidor final? Porque agora pensando eu como consumidor. Cara, eu conheço um pouquinho, mas de uma maneira assim, diria até rasa, de uísque. Vodka, cachaça, vinho. Eu não tenho essa percepção de valor. Não saberia dizer o que é bom ou ruim, mais ou menos. E eu acredito que 90% da população é assim. Qual a percepção de valor do cliente quando vai pegar um drink para saber se a vodka é boa ou é ruim, se o uísque é bom ou ruim, se o vinho é bom ou ruim? Eu gosto sempre de falar com o cliente sobre o que ele costuma tomar, né? Por exemplo, você falou que gosta de tomar um whisky. Uhum. Aí o whisky, a gente tem várias vertentes aí, podendo ser o whisky escocês, o whisky americano. Que o seu sabor muda completamente por característica de produção, né? O whisky escocês ele vai ser uma pegada um pouco mais defumada, o americano ele vai ser um pouco mais adocicada. E dentro dessa diferença de whiskies, o mesmo coquetel, por exemplo, um whisky sour aí, que é um clássico, se eu fizer ele com um whisky escocês ou com um bourbon, um whisky americano, a percepção de sabor vai ser completamente diferente. E o cliente tem essa percepção? Aí entra um outro quesito, nível de treinamento da equipe. Esse atendimento consultivo que eu vejo que nós precisamos trabalhar mais. Hoje em dia que eu falo nós atendentes de bar e de salão. O cliente chegou no restaurante e a gente precisa ter esse atendimento consultivo, não o reativo.
simplesmente tu vai me pedir, eu vou lançar. Cara, agora eu Então, lembrei. eu quero tomar um negócio, eu quero tomar um whisky sour. O senhor prefere tomar com whisky escocês ou bourbon? Aí tu, peraí, qual a diferença? Aí eu chego. Aí eu consigo te vender o que eu quero vender para você. Ou o que você deseja tomar. Cria valor, Se você né? cria um valor na venda. Eu não estou falando de preço agora, eu estou falando do valor do produto final. Eu vou estar te vendendo, tu está tomando um drink de forma diferente. Está acostumado a tomar sempre com o mesmo whisky, porque ninguém te falou essa diferença, porque você, como cliente, Que diferente. não tem obrigação de saber. A história é o valor, né, cara? Exatamente. E completamente, eu já faço isso às vezes com a equipe de treinamento. Ó, esse drink é o mesmo, só que esse é feito com tal whisky, esse com tal whisky. É o mesmo drink, só que como mudou a bebida, a característica é completamente diferente. E tem gente que gosta daquele sabor mais defumado, da turfa, do whisky. Tem gente que gosta mais daquele adocicado. Então, preciso entender o teu paladar para poder te oferecer um produto que eu vou ter a maior assertividade possível na venda. Então, preciso entender o que eu estou vendendo. Perfeito. Mas daí vem a pergunta, ô Pablo. Como criar essa percepção de valor para que o dono do bar ele compre o teu serviço? Como que tu faz para passar para o dono do bar essa percepção de que é importante todo garçom ele não só ser garçom, ele ser também um consultor. Exatamente. Ele consulta o cliente para saber o paladar do cliente, para depois oferecer para ele o que realmente vai fazer com que ele viva uma jornada. Eu lembro que esses dias a gente foi num restaurante, a minha esposa ela gosta de muito carinho, tipo um restaurante carinho, carro carinho, carinho ela gosta. E de vez em quando ela vai nos restaurantes que, tipo, aqui esse prato grande com só um pouquinho Exatamente. Mas, cara, todo restaurante que a gente vai, esse final de semana até a gente foi num restaurante Floripa ali, muito, muito bom, em que era essa pegada, mas sempre tem antes do prato uma história. Sempre tem antes do prato uma história. Só que eu percebo que essa história, ela sempre tem no bar, no restaurante, em que realmente tem uma cara de caro o ambiente. Tá tudo refinado. Como a gente trazer para o dono do bar que não tem necessariamente essa cara de caro, a necessidade dele também criar valor. Parte do princípio do diferencial do atendimento, né? Tem muita gente que hoje em dia, donos de bares, abre o bar visando em lucro. E tá tudo certo. Só que hoje, para a gente ter o lucro dentro de um bar, de um restaurante, a gente precisa entender que a gente trabalha com pessoas. Restaurante é um negócio de pessoas que, eventualmente, a gente vende o que comer e beber. O principal fator ali são pessoas. Não é a comida e não é a bebida. A comida e bebida, sim, fazem parte do restaurante. Mas o principal ali são o quê? São pessoas. Tu já vai para um bar, para um restaurante com a intenção de investir numa boa comida, numa boa bebida, certo? Tu já entrou lá no bar com essa disposição. Mas o que eu te oferecer de forma genuína, eu vou aumentar o ticket médio para o restaurante, para o bar, vou trazer o lucro e vou trazer uma experiência para você ainda melhor. Porque você não foi lá com a intenção de tomar um drink com whisky, mas eu cheguei lá e perguntei, ei, Moraes, tudo bem? Já conhece a casa? Não. Então, a gente trabalha aqui, eu trabalho no Cali Craving hoje, a gente trabalha com a comida californiana, a gente tem comidas que unem o mar e a terra. O senhor tem interesse em conhecer um pouco mais dos nossos produtos? Eu tenho uns drinks aqui legais, também uns drinks autorais, com uma pegada mais tropical. Ah, não gosto de drink tropical, gosto de tomar um drink com whisky. Geralmente, qual whisky o senhor gosta de tomar? Ah, tomo tal whisky. Ah, então, nessa pequena pergunta ali, você falando, eu gosto de tomar whisky escocês, eu já consigo identificar o teu perfil de sabor, eu consigo abordar a venda em cima disso. 5 minutos de conversa, a gente consegue ver qual que é o humor do cliente, se aquele cliente está receptivo para sugestões, ou ele está com pressa, ou ele vai dar uma liberdade de a gente chegar a oferecer alguma coisa para ele. Então, ali a gente precisa conhecer 100% o que a gente está vendendo e o que a gente tem dentro do bar e dentro da cozinha. Porque a gente está falando com pessoas. E, Pablo, seria exagero pensar que produto de qualidade
e o serviço de qualidade, o conhecimento sobre o serviço de qualidade, que é o que vende com o produto, o produto, melhor dizendo, seria exagero dizer que o produto bom seria o mínimo e que o que seria como perfeito é o serviço, ou seja, o conhecimento sobre o produto que vem aqui na cabeça do garçom que está oferecendo. Então, o produto é o mínimo. É o mínimo. Então, o cara vai abrir um restaurante, cara, se ter coisa boa, é o mínimo. É o mínimo. E daí, para se destacar, é o conhecimento de como oferecer o serviço com atendimento e profundidade com relação ao que se tem no produto. É exagero dizer isso? Não, com certeza. Faz muita parte. Tipo, ter um bom produto, uma boa comida, uma boa bebida é o mínimo que todo bar e restaurante deve ter. Então, o treinamento da equipe é fundamental para isso. Para estar oferecendo, para ter um conhecimento genuíno ali, oferecer com 100% de certeza. Eu não posso te oferecer um produto mais caro achando que ele vai ser o melhor. Às vezes, tu não está afim de comer aquele certo alimento. Então, o que você procura dentro do bar depende muito do seu estado emocional. Às vezes, eu vejo muita gente fala que o barman é o psicólogo dentro do bar. Eu atendo muitas pessoas no balcão. Então, a gente consegue ver o que aquela pessoa está buscando, se é um drink mais forte, se ele quer somente só trocar uma ideia, quer conversar contigo ali, ou ele está a fim de conhecer um pouco mais sobre o ambiente. Então, hoje, a lidar dentro do bar, do restaurante, a gente lida muito com pessoas e acaba, como que eu posso te dizer assim, pegando muitas inspirações até para fazer drinks. Dependendo do estado emocional da pessoa ali, ela te inspira algo que você, realmente o que ela está me falando aqui faz sentido dentro do que ela está me passando. E as experiências que ela traz de outros lugares que ela vem, isso serve como, às vezes, como a gente melhorar o que a gente está fazendo ou pensar duas vezes se aquilo que a gente está fazendo está o correto dentro do bar, dentro do restaurante. Porque a gente, hoje, como eu te falei, a gente lida muito com pessoas ali. E, às vezes, vem pessoas até nós ali... Travei aqui. Não, mas bem tranquilo. Olha só, até compartilhar contigo uma ideia, Pablo, que me aquece muito o coração lembrar. Quando eu cheguei aqui em São João, lá 2007, ali 2006, e começou a faltar um pouquinho para coisas que eu almejava fazer, que era comprar um terreno e comprar um carro. Começar comprando um carro, uma moto. Tinha um pito para dar água. Comprar uma moto, comprar um carro, depois pegar o carro, trocar por um terreno. Aí que é aquele pensamento dentro do limite de conhecimento que eu tinha. E eu pensei, cara, como é que eu vou comprar um trem numa moto? Como é que eu vou comprar um carro para depois trocar o carro pelo terreno? Depois eu compro mais terreno, faço casa de aluguel e pum! Não trabalho mais. É o sonho de todo mundo, engano, né? Lendo engano. O cara, o tempo passa, a gente trabalha cada vez mais. Cara, e daí fui trabalhar em restaurante de garçom. Primeiro restaurante que eu trabalhei de garçom foi o restaurante do Cirineu, aqui no Nona Lourdes. Nona Lourdes aqui em São João, né? E aqui fica no entre... sítio aqui, né? Isso, a divisão de município entre Muito legal. São João Batista e Nova Trento. Comecei a trabalhar lá de garçom. E, cara, vou te dizer. Eu me formei, peguei a minha OAB, daí não tinha grana ali o suficiente ainda para abrir o escritório. Peguei a minha OAB, era advogado já, poderia já tá atuando, e eu trabalhei mais uns 2, 3 meses de garçom com a OAB no bolso. Olha só. E clientes que eu atendi lá no restaurante, hoje são clientes do escritório, aqui no escritório. Caramba. Olha que legal, massa, que legal. Então, mas o que eu tiro de experiência desse contexto, ô Pablo, é que, cara, todo mundo que tá lá quer uma coisa. Quer amor, carinho, atenção e presença, irmão. O garçom, por várias vezes, ele é um salvador de vidas. Com presença. Com presença. Olho no olho, batendo um papo. Realmente, porque às vezes a única coisa que a pessoa precisa é ser um pouco ouvida. E o garçom tá ali e ouve, cara.
a atividade de garçom, de barman, de quem... E isso é a essência da própria palavra, né, cara? O serviço, em resumo, cara, é servir. Exatamente. Se tu não consegue servir, cara, mano, vai ser dono do negócio. E hoje eu acho que Eu todo acho que mundo... até pra ser dono de negócio não dá, porque tu vai ter que ter pessoas que vão servir pra ti, que Sim. são os colaboradores. Os colaboradores, se não ter algo a mais, eles pica a mula. Exatamente. E todo mundo nesse mundo a gente vem para servir, né? Desde Sim. o garçom, o barman, Sim. o advogado, o médico. Então a gente está aqui para servir. Cada um na sua específica função, né? Perfeito. Então é o mínimo que a gente tem que dar é atenção. A pior coisa que tem é tu tá num restaurante ou num ambiente que tu quer atenção e tu precisa estar lá levantando a mão, Sim. precisa chamar atenção para ser visto, para fazer um pedido. Sim. Então a experiência acaba caindo rala abaixo quando esses pequenos defeitos de atendimento ali já surge ali no início. Perfeito. Ô, Pablo, olha só. Temos aqui no primeiro bloco, entendemos aqui um pouco da onde tu veio, como aí enfrentou os desafios e tá aí com o sucesso, né, ao lado. Agora vamos pro segundo bloco e agora a galera que tá aqui nos vendo, vamos para aquele corte bacana, né, Vitória, que a gente faz. Pessoal, lembra como é que funciona aqui a nossa didática no podcast, aqui Moraes Podcast, no podcast Frente com Moraes? Primeiro bloco, a gente conhece um pouquinho de quem é você, conhece um pouquinho da tua história. E depois a gente vai pro segundo bloco. Nesse segundo bloco, daí a gente vai entender o que você faz, como você ajuda as pessoas, como de alguma maneira você pode nos servir e a gente paga para você. Ora essa, isso é empreender. Tu serve e depois tem em contrapartida aí uma grana, né? E daí tu ganha muito valor para a pessoa, porque tu entrega também muito valor, e que não falo aqui de valor monetário, é valor, é algo que tu entrega que vai fazer uma diferença na vida da pessoa. Agora a gente vai então para esse segundo bloco, entender o que efetivamente o Pablo faz e como ele impacta a nossa vida no dia a dia dele. E agora vem a primeira pergunta, ainda voltada para o primeiro bloco, porque isso é um desafio particular. Eu penso que tem mais a ver com nós internamente e depois isso impacta externamente. Inclusive, isso foi objeto de reunião aqui no escritório hoje de manhã. Hoje de manhã a gente falava sobre 3 pontos. O primeiro, Pablo, antes de vender qualquer coisa tem que entender uma coisa. Tu tem que te vender para ti mesmo, irmão. Exatamente. Tu te comprava? Dizia aqui pro pessoal, Marielle, tu te compraria? Eu te olho no espelho. Tu te compraria? Porque se tu não te compraria, tu não vai conseguir vender pra ninguém. Exatamente. O primeiro passo é, cara, é olhar pro espelho e dizer assim, nossa, mas eu... pastel! Compraria, com certeza. Cara, exatamente. cara, a gente tem que se comprar. Depois, meu irmão, acredita na porra do teu serviço, mano. Exatamente. Porque se a pessoa não acreditar no serviço que tá vendendo, como que eu vou convencer alguém? Esses dias eu tive uma experiência numa loja, cara, fui numa loja comprar algumas coisas e tava um ruído, um som, não tava muito legal lá na loja, e eu perguntei pra pessoa, ei, algum gerente ou dono perguntou pra vocês se vocês gostam de ouvir essa música de fundo? A resposta da pessoa, ninguém perguntou e nem vai perguntar, é sim aqui. Que porra é essa, velho? Cadê o ambiente? Cara, então primeiro, cara, você que é colaborador, se não tá contente, se encoraje, fala pro chefe, porra. Porque às vezes a pessoa não... Tem o principal culpado, que é o dono do empreendimento. Beleza? O dono do empreendimento é o principal culpado. Que não vou passar a toalha pro dono do empreendimento. Mas o colaborador, ele tem uma função também. Qual é a função? Cara, fala pra porra do líder, fala pro gerente, fala pro dono. Leva uma crítica, fala. Porque às vezes o dono não sabe, mano. Exatamente. Fala. Exatamente. Por quê? Porque se tu não comprar a ideia do serviço que tu vende, não tem como vender. Depois vem o terceiro momento. Tu tem que comprar a ideia do negócio. Porque a Vitória tá aqui gravando o podcast. Mas se a Vitória não acreditar no podcast, ela não acreditar, não vai dar certo. Eu espero que tu acredite, né, Vitória? Meu Deus do céu. Tá ali no ódio fazendo, né? Meu Deus do céu.
Então, É assim, isso aí. não dá certo, irmão. Se você não acreditar em você mesmo não vê o seu potencial, é muito difícil mostrar isso para os outros. Agora vem a pergunta. Ô, Pablo, cara, como que tu enfrenta os desafios, meu irmão, do cliente chato? Daquele cliente, não só o cliente consumidor, mas o cliente empresário. Que, cara, que bicho, que saco do caralho, mano. Como que tu... Eu digo isso porque eu passei por uma situação ontem aqui no escritório, assim, em que... Com todo cuidado eu vou dizer, mas eu sou bom no que eu faço, irmão. Não, isso Saí é... daqui, eu lembro que o cliente, ele tava, tipo, em frangalhos, me abraçando, fizemos até uma oração, velho. Exatamente. Isso a gente acontece direto, a gente lidando com o público ali. E passei, esse tempo atrás, por uma situação dessa, realmente. Contei. E o cliente comeu um tal prato, né? E deu um feedback construtivo, né? Não foi positivo, mas sim construtivo. Eu digo, não existe feedback ruim, mas sim aquele que te faz evoluir. E começou a falar de uma forma assim que ele estava meio alterado. E a única coisa que eu tinha que fazer é, tudo bem, não, eu concordo. Agradeci o feedback. Não, se a gente bater de frente, a gente vai criar uma situação ainda pior, ainda mais desfavorável para você e para o ambiente. Então, realmente tem que ouvir. É isso que você estava falando, garçom. Ele tem que ouvir muito bem. Às vezes, ouvir uma crítica ninguém gosta, mas às vezes é necessário, é preciso para a gente poder evoluir. E ela falou, deixei a pessoa falar. Falei, não, realmente concordo com você. Eu agradeço esse feedback e vamos fazer de tudo para melhorar. Próxima visita que você vier aqui, com certeza vai ser completamente diferente da sua experiência. E foi o que aconteceu. Te juro, segunda-feira essa pessoa voltou lá no restaurante. Agora, e ela chegou lá e já numa descontraída, conversando. Falou, hoje a tua experiência vai ser sensacional. Ela, quero ver então. Falei, pode subir que já vou atender vocês. Chegaram um pessoal lá, um pessoal americano, chegaram na mesa, pediram o prato, gostaram, reavaliaram, falaram, nossa, agora sim, tá excelente, tá sensacional. Por quê? A gente parou e ouvi ela e o feedback foi passado para o setor devido. E foi feita a mudança baseado no sabor que o cliente passou. Então, teve um feedback construtivo que se tornou, segunda-feira, um feedback positivo. Então, a gente conseguiu reverter essa situação. Chegaram com o pessoal dos Estados Unidos, o cara chegou até mim e perguntou, você tem esse coquetel aqui? Mostrando no celular, né? Era o Soulside lá. Eu falei, não tenho, mas posso fazer para você. Então, isso a gente acaba ganhando cliente. A gente não tem no menu, no cardápio, mas eu faço algo especial para ti. Eu vou fazer. Ainda mais numa situação como essa, que já teve um passado, um feedback construtivo, por que eu não vou fazer? Se eu tenho todas as ferramentas, tenho como fazer, entregar uma experiência e criar memória nesse cliente que veio dos Estados Unidos, chegou, me pediu um drink simples, que eles são acostumados a tomar lá fora, a gente entregou, saíram segunda-feira completamente diferente da primeira experiência. Completamente satisfeitos, felizes e deu tudo certo. Pelo simples fato de somente ouvir eles, simplesmente ouvir e não bater de frente. Cara, que massa ver isso. Tem um livro que eu tô lendo, o nome dele é Venda ou Seja Vendido. E ele dizia sobre isso. Ele fala muito, é um livro bem... O objetivo dele é ensinar a vender. Inclusive, ele diz uma coisa. Que o gestor, ele tem que entender de mentalidade. O líder tem que entender de venda. O gestor, ele tem que inspirar. Ele inspira. O líder, ele ensina venda. É faca na caveira. É venda, 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 venda. Exatamente. O líder, ele não tá ali pra inspirar. O líder, ele tá ali, cara, para ensinar técnica de venda e fazer a coisa acontecer. Diferente do gestor, que daí tem que ter uma mentalidade mais de inspirar, mais de motivar e criar toda uma inspiração baseada numa autoajuda, né? E é muito bom, porque esse livro, ele é só voltado para esse ponto. Venda, venda, venda. Venda ou seja vendido, o nome dele. Capa vermelha, muito, muito bom, cara. Tô terminando de ler ele até agora. Legal. Muito parecido com aquele livro Bíblia das Vendas, do Jefferson, tá ligado? Não conheço. Cara, bom. Bíblia das Vendas. Bíblia Quando eu vi esse livro, eu tava olhando os stories no americano, e ele falou desse livro, Bíblia das Vendas.
E eu pensei, a primeira coisa que eu pensei foi, cara chato do caralho, mano. Bíblia das vendas tá se achando, né? Pô, Bíblia? É pesado o nome, né? Não. Eu vou comprar só. Pela Eu vou curiosidade. comprar só pra criticar depois. Já deu certo. Comprou, já deu certo o nome, né? Cara. Ei. Faz jus o nome. Abre a mente. Faz. Muito bom. Assim. Alguém que eu leio muito, gosto demais. Perdi as contas de quantos livros eu tenho aqui do Napoleão Hill e do Carnier. Mas Bíblia das Vendas é um resumo. De Olha venda. só. Tudo que tem de venda do Carnier, tudo que tem de venda do Napoleão Hill, tá no Bíblia das Vendas. Porque Napoleão Hill fala muito sobre mentalidade, Carnier também. Mas tudo que tiver de venda lá do Carnier, do Napoleão Hill, o cara conseguiu colocar tudo no livro Bíblia das Vendas. Cara, é perfeito. E esse Venda ou Seja Vendida é mais nessa pegada. Mas eu falei tudo isso para tratar aqui de duas coisas. Da palavra feedback e da palavra crítica construtiva. Tem uma coisa que eu gosto muito e percebo que tu tem a mesma visão, mas é legal para quem está nos ouvindo ter essa percepção, né? De que o feedback é para ficar. Então só dá feedback quem quer que tu fique. Exatamente. Então feedback é para ficar. E tem muita gente que se incomoda com isso. O cara tá dando feedback para que ele quer ficar Exatamente. contigo, porra. Daí tu não vai ouvir o feedback, o cara vai embora. Tem gente que se magoa. Não tem sentido, Exatamente. porque o feedback é pra ficar, meu irmão. E daí depois vem a palavra crítica. A crítica, ela é pra construir, velho. Crítica, constrói. Sem crítica, não tem construção. Não tem. Logo, não existe. sem medo de errar, eu digo. Quem não recebe feedback com carinho e quem não respeita a crítica vai perder pessoas e não vai construir nada. Exatamente. Opa, chegou meio Tem arrepiado. gente que é dono da razão. Já passei muitos donos de bares e restaurantes que a mentalidade dele era uma mentalidade fixa, não de crescimento. Não, é isso e vai ser assim. Eu falei, cara, tenho experiência. Hoje tu tem experiência como dono de bar e restaurante. Eu tenho experiência de lidar diretamente com o público. Então eu sei que é a reação do público na hora que, como que está sendo desenvolvimento do restaurante, não está sendo legal, o que o pessoal está buscando, dependendo de onde está localizado teu bar, teu restaurante, depende muito do teu cardápio, o que tu vai estar servindo pro pessoal. E às vezes o pessoal dá críticas, dá feedback e passa despercebido, não, é só mais um. Não, só mais um. Eu sempre falo, o bar e restaurante, ele não quebra por falta de cliente, ele vai quebrar por falta de padrão, que isso gera falta de cliente. No momento que tu não tem padrão, tu não tem consistência no que tu serve, se hoje tu serve de um jeito, amanhã tá no outro jeito, isso aí é falta de padrão. Isso que faz a perda de cliente. E como administrar, criar um padrão? Porque daí tu perde, né, quando tu cria um padrão, né? Não, a gente tem que criar um padrão que eu digo em relação aos pratos, a ficha técnica deles. O padrão tem que ser o mesmo que eu falo em questão do prato. Hoje, se eu chego no restaurante, o chefe é o Moraes, ele vai me entregar um prato com o mesmo sabor. Amanhã eu vou, o chefe é o Pablo, o prato vai ter que ser do mesmo sabor. O prato ou o drink, entendi. não só relacionado à cozinha. O padrão, que eu digo em questão de sabor, de atendimento, da hospitalidade, esse padrão que todo restaurante tem que ter. E tu percebe, oscila muito? Olha, hoje na maioria dos restaurantes, porque eu falo que hoje em dia a galera que sabe comer e sabe beber. Hoje a pessoa tem muita informação, não é como antigamente. Hoje a pessoa sabe, a gente consegue falar sobre drinks, sabe falar sobre pratos, porque o pessoal tem a cultura de comer e hoje em bons restaurantes, em bons bares. E ele sabe que o padrão é fundamental para isso. Os melhores restaurantes, os melhores bares hoje em dia, eles têm o sucesso que tem pela questão do padrão. Eu tinha uma percepção um pouco distorcida. Tu disse que hoje a galera, então, por exemplo, já sabe que é um whisky bom, um whisky ruim? Sim, eu acho que, voltando a 5 anos atrás aí, não muito longe, mas 5 anos atrás, hoje a galera sabe o que comer e beber. Então, por isso que hoje o atendimento ele tem que ser cada vez melhor. Não pode ser reativo, tem que ser o consultivo. Porque hoje o pessoal sabe tomar um whisky, não vou falar nome de marcas, mas a diferença de um escocês para um bourbon, de uma vodka, de um gin, o pessoal tem acesso a isso. Se não souber,
palma da mão ali, já vai saber na hora. Então, dependendo daquela informação que tu dá para ele, ele fica, será que esse cara tá me mentindo? Deixa eu olhar aqui. Não, realmente, o cara tá falando a verdade. Exatamente. Então, hoje, o conhecimento genuíno é fundamental para você vender. Se você não conhecer o produto que você tem, não vale nada. Tu tem um bom produto e não tem conhecimento daquilo. Sim. E vamos lá. Cara, e me diz uma coisa. O que é exatamente o bartender? O que exatamente faz esse profissional? Se puder contextualizar aí para nós. Cara, o bartender é o cara que vive, é o cara do bar ali, né, cara? Que ele tá ali para criar a melhor experiência para o cliente, ele faz os drinks, ele repõe o estoque, ele lava o copo. Hoje o bartender tem o auxiliar dele que é o barback. Mas hoje todo bartender é barback. E hoje eu tenho um cargo que é chefe de bar, mas eu sou bartender. Não existe a profissão chefe de bar. Chefe de bar é um cargo que vem da profissão bartender. Então hoje muita gente esquece o que é o bartender. O que é o bartender hoje? É o cara que ama fazer coquetéis, ama hospitalidade, ama atender um cliente no balcão. E se ele precisar fazer um drink muito elaborado, desde ir lá lavar o copo, abastecer o bar, tirar o lixo, ele vai fazer a função que é do bartender, que envolve tudo isso. E hoje tem muito star tender na profissão, que é o estrelinha. É o estrelinha. É o estrelinha, que eu só faço o drink, eu não lavo o copo, eu não tiro o lixo, eu não reponho o bar. Falei, cara... Tem sim, cara? Tem demais. É tipo que nem o advogado que não quer tirar o lixo dele ali, porra. Exatamente. Então, cara, o que te impulsiona a ser bartender? Quero só bater coquetéis. Então, amigo, você tá fadado a simplesmente bater coquetéis pro resto da tua vida. Se o cara quer só bater coquetéis, ele vai só bater coquetéis. Mas a diferença do cara que tem essa mentalidade daquele que vai lavar o copo, que tira o lixo, que repõe o bar, ele tá muito mais próximo de pegar a chefia de um bar, de ser gestor de um restaurante, do que o cara que só quer fazer coquetéis. Sim, é o cara que Porque ele tá entendendo um pouco de cada operação. Ele sabe o que é passar pelo processo A, B, C e D. Enquanto o outro cara só quer ficar no bem bom lá. Quer ficar lá atendendo as menininhas no balcão, fazendo o drink, quer pegar o status, que infelizmente acontece muito hoje nos bares. E é o que eu falo com o pessoal hoje em dia. Hoje eu tenho uma equipe lá que eu tenho muito orgulho dos meus guri lá. Trabalho com os 3 rapazes lá, os caras são muito bons. E sempre a gente está trocando uma ideia. Eu passo feedback, pessoal, essa semana vai acontecer isso. Precisamos melhorar isso. Não fique jogando um na culpa do outro. Hoje está todo mundo no mesmo barco, a gente está todo no mesmo barco. Não tem ninguém melhor que ninguém. A gente está, cada um na sua função específica, que no momento é aquela função. Mas nada daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, aquilo possa mudar. Então, hoje a galera foca muito em uma coisa só. Achando, eu quero ser chefe de bar. E tem vaga para chefe de bar? Eu quero, nem te conheço. A galera já quer almejar o ápice ali, digamos, ali da profissão, sem passar pelo processo mínimo, que são esses. Sim, e eu concordo contigo. E penso que quanto maior o grau de qualificação, maior deve ser o grau de comprometimento com coisas pequenas. Por que eu digo que é o maior o grau de comprometimento com coisas pequenas? Porque a gente vai percebendo que o tropeço, ele não acontece numa pedra grande. O tropeço, ele acontece numa pedra grande. Mas o que levou essa pedra grande ficar grande? Foi várias pedras pequenininhas. Exatamente. Aquilo então, foi acumulando, não foi falado, não foi discutido entre a equipe. Porque, cara, a pedra grande tu vê. Tu vê. A pequenininha não. E daí tu vai crescendo e vai se atendo a... Por isso que o gestor, que nem tu, os líderes, normalmente, eles ficam pegando no pé de coisas pequenas e às vezes o colaborador que está iniciando a carreira, ele não entende. Pô, que saco. Pô. Acho que é implicância, acho que é pessoal, mas não é. Não é porque o líder, ele entendeu que são as pequenas pedrinhas no caminho que vai virar um monstro. Exatamente. Que depois te devora, né? Agora, vamos lá. Cara, e conta aí pra nós. Por que bartender? Por que chefe de bar? Por que essa profissão de servir pessoas nesse ambiente
que é desafiador. O ambiente da noite. São pessoas, hoje as pessoas estão cada dia mais desafiadoras. Mas perceba que é um ambiente mais... É um pouco exagerado dizer essa palavra. Mas à noite, o bar, ele é um pouco mais hostil, se comparado, por exemplo, com o escritório durante o dia. É um pouco mais voraz, se comparado com... tá brincando com nós. 45 minutos. Já? Que isso? O cara tá Nem nesse começamos uma ainda. hora. Cara, por quê? Então, comecei na época lá como garçom, né? Daí vi os amigos meus, eu trabalhando garçom de praia ali, uma correria, né? Inclusive, abraço e passar raça aí, que é trampo, trabalhar na praia é pegado. E vi um amigo meu, era barman, eu olhava, pô, aquele cara tá dentro do bar, não faz nada, faz um drink ou outro. Não faz nada, né? Do meu ponto de vista. Meu Deus. E vou resolver ir pro bar. E me joguei no bar. Primeiro emprego de bar que eu tive, falei que eu tinha experiência, não tinha experiência nenhuma. Não mintam, isso é feio. E cheguei lá e vi que saiu drinks que os caras me pediam, eu não sabia executar. Eu falei, cara, agora eu preciso focar pelo menos num cursinho básico, né? Eu preciso entender como funciona essa profissão. Já que eu quero estar ali, eu preciso me qualificar. Aí eu fiz uns cursos em Santa Catarina, e foi para São Paulo, foi em Goiânia. Comecei a me especializar nessa área e vi a oportunidade que tem, baseado nos profissionais que tinham na época. E eu falei, cara, eu quero estar no bar, eu acho legal isso, o poder de criar um drink diferente, criar um drink autoral que só tu faz, que você criou. E eu achava legal isso, de poder criar algo diferente, oferecer essa experiência para o cliente, poder dar o treinamento para a equipe, para ele poder vender isso. E é uma profissão que realmente me apaixonou ali. Tentei sair dessa profissão aí uns 4, 5 anos atrás, mas a gente sempre fala, entrou pro bar, você não sai mais do bar. Não, é que nem Só que daí eu pensei, cara, já que eu quero isso pra minha vida, eu gosto de ser barman, qual que é o próximo passo a partir daqui? Bartender, beleza, estudei 15 anos já na área. Conheço, já tenho um conhecimento legal de drinks. Qual que é o próximo passo? Pegar um pouco da chefia de bar, gestão, consultorias, fazer eventos. Então, começar a abranger outras áreas mais específicas que envolviam também ser bartender. Eu comecei a estudar, e o pessoal que da época começou comigo, ver o que aquelas pessoas estavam fazendo de diferente, porque eles estavam tendo resultados diferentes do meu. Só que trabalhavam na mesma área. Aí eu comecei a entender que eles faziam um curso específico na parte de gestão, de começar a entender os números do bar, para poder mostrar isso direto com a pessoa que vai vir te contratar, mostrar números, mostrar CMV, ficha técnica, padrão, fazer eventos, consultorias. Comecei a ver que o bar tem muitas áreas além de bater coqueteleira. Bater coqueteleira dentro do bar é o mínimo que todo bartender precisa fazer. Mas a galera que quer evoluir hoje em dia tem que focar mais na parte da gestão. Mas na parte de gestão, tanto de bar quanto de gestão de pessoas ali. Cara, de gerenciar uma equipe. Pô, massa. E quando que despertou esse sentimento realmente de empreender efetivamente? Ou seja, cara, vou ficar aqui, dada a experiência que eu tenho, nas palavras de Napoleão Hill, eu escolhi isso. Quando que despertou aí esse sentimento e por quê? Todo restaurante que eu sempre trabalhei, isso até briguei muito já com minha esposa, que ela falou, cara, você se doa demais por isso. Você se doa demais, você faz muito, isso não é você que tem que fazer. Então, eu sempre, todo lugar que eu trabalhei, depois de um certo tempo, eu comecei a ver aquilo lá como se fosse o meu negócio próprio. Que hoje eu não tenho um negócio próprio, mas o lugar que eu trabalho hoje, eu faço dele como se fosse. Eu tenho esse zelo, esse cuidado de querer que tudo dê certo, de fechar parcerias com marcas. Hoje, como a gente tem uma parceria muito forte com marcas muito conceituadas no mercado, que é a Campari, a Monan, a gente tem a Espaço Prime, que é uma logística, que é um fator de critério muito alto dentro do bar hoje, que é um pessoal que dá muita atenção pra gente ali, Fernando, Otávio, todo esse pessoal que fazem a diferença hoje dentro de uma gestão, que hoje a gestão do bar não é somente além das pessoas e fazer os drinks, e sim conectar o bar com marcas para fazer ações, essas ações assim que reflete lá no consumidor final, que é bom para o consumidor final, bom para a marca, bom para mim e é bom para casa. E no final todo mundo ganha ali.
Pô, o sentimento de intraempreender, né? De trazer, conectar essas pessoas ali junto com o dono, mostrar para o dono, ó, ter um bar é isso aqui, ó, é fazer essas conexões, conseguir fechar parceria com marca A, marca B, C e D, sem que essas marcas conflitam uma com a outra. Por exemplo, uma marca tem um portfólio de bebidas, essa marca tem esse portfólio de bebidas. O que, que a gente pode fazer de parcerias com essas marcas que sejam bom para nós, bom para eles, bom para mim, bom para todo mundo. Boa. E bom também para a equipe do salão. Eu sempre falo que tem que ser 100% bom para todo mundo. Bom para casa, questão da marca ali, a gente consegue fazer ação de incentivo para a brigada. Falar, ó, quem vender mais drinks aí de tal marca, no final do mês vai ganhar uma garrafa disso. Hoje eu estou com ações ali, com 3, 4 ações. Chega no final do mês, o garçom sai com um estoque de bebida quase para casa ali. Cara, que massa. Então, a gente consegue estar fazendo essas ações juntas, assim, incentivando a brigada a vender mais. Quando tu diz brigada, é o quê? A brigada que é a equipe do salão, que é a equipe geral ali, nós, o barman também, é a brigada geral ali, Cara, dentro do restaurante ali. Os caras, a gente tipo recrutamento, né? E a gente levando esse incentivo para eles querem trabalhar, querem ganhar algo em troca. Então é muito bacana isso aí. Então eu consigo fechar a parceria para a marca, que para a marca é muito legal isso, o reconhecimento deles. Para a galera, para mim é muito bom e para o dono do restaurante também é bom. Então é bom para todo mundo, é uma parceria legal ali. Cara, um fazedor de pontes, né? É bem massa. E olha só, qual foi o grande desafio aí que tu encontrou quando tu decidiu efetivamente empreender? Decidiu ter 3 pessoas para te ajudar, decidiu realmente dar esse pontapé e se afastar. Agora o pessoal tá falando bastante, não sou CLT, não sou CLT, etc. Qual foi o grande desafio de realmente sair dessa previsibilidade que é o CLT e empreender efetivamente? Com um colaborador, que nem hoje tu tá. O desafio maior foi sair do meio do ambiente que eu estava na época, né? Então, eu estava num ambiente com pessoas que eu via que eu não estava mais me conectando ali. A gente não batia os mesmos ideais, o mesmo propósito ali. As pessoas, eu tive que mudar o ciclo de amizade. Mudei hoje, tem pessoas que não falam mais comigo, porque, querendo ou não, comecei a buscar algo completamente diferente do que eles estão até hoje. Então, eu vi que talvez o problema não era eu em si, o ambiente. Eu precisava dar um pontapé inicial e dar um chacoalhão na minha vida e sair daquilo. Sim. Sair daquele ambiente e estar procurando estar em outro lugar, com pessoas com as mesmos propósitos e para estar me conectando a esses meus objetivos que são hoje em dia, né? Estar hoje como em frente ao Cali, que é uma empresa sensacional, estar como chefe de bar e todo dia é um desafio. Hoje estar aqui para mim é um desafio. É desafio diário, é todo dia. Tá fazendo parceria com marcas. Hoje em dia, hoje na minha folga eu não faço nada. Não, na minha folga é o dia que eu mais trabalho em casa. Porque eu sempre estou falando com pessoas. Então, não tem essa, hoje na minha folga eu não vou trabalhar. Cara, isso é mentalidade fixa, não é uma mentalidade de crescimento. Cara, hoje a gente precisa estar mostrando números, mostrando parcerias, senão a gente não vai crescer. Nada vai cair do céu, simplesmente eu quero ganhar mais. Vai chegar para o dono do restaurante, eu quero ganhar mais. O cara falou, não, beleza, eu te pago mais, mas o que tu vai me dar em mais? Tu tem número para mostrar para ele? Tu tem números? Não, tu não tem números. O que tu vai oferecer a mais para eles? Hoje eu sempre falo para os garçons, falar, cara, hoje aqui dentro, vou falar um negócio que vai rolar lá no Cali, tenho certeza disso, e vão acabar de ficar bravos comigo. Hein? Essa questão de o garçom chegar e o cara, eu quero saber quanto que eu estou vendendo aqui por mês. Eu vendo 30, 40, 50 mil por mês. Tá, beleza, quero fazer um desafio para ti hoje, você que é o dono do restaurante. Se eu vender 60, 70 mil para ti, aumentar aqui 10 mil de faturamento para ti, tem como melhorar meu salário? Tem como ganhar uma bonificação em cima disso? Aí tu tá pedindo um aumento de salário, só que tu tá levando algo em troca também, que é um faturamento, que é o que o dono do restaurante quer. Afinal, ele não abriu uma ONG, ele abriu algo para ser lucrativo. Então, tu chega lá e mostrar esse sangue no olho, eu vou te dar 10 mil a mais, eu vou vender mais. Eu sei que a minha obrigação aqui é vender, mas eu quero bater recorde, eu quero bater metas aqui, pessoal e para você. Se eu chegar no valor aqui, bota um valor absurdo. Está vendendo 30, 40 mil, joga 60 mil. Eu consigo ganhar uma porcentagem em cima disso? Aí a abordagem é diferente. Aí o cara vai lá, peraí, como assim, cara? Esse cara quer me vender 20 mil a mais, como que eu não vou dar uma porcentagem a mais para esse cara? Se eu estou vendendo,
Eu chego no restaurante e falo, tá vendendo 300 a 400 drinks por mês. Primeiro mês aqui, comigo, se tu me dá a gestão, me dá a consultoria, eu tenho certeza que a gente vai bater esse número. Eu tenho certeza. Por quê? Porque eu sei qual que é a deficiência em a maioria dos bares e restaurantes, que é a falta de treinamento de vendas com a equipe. E isso eu falo com propriedade, porque já aconteceu comigo. De eu pegar o número, antes de eu entrar na casa, tá vendendo tantos drinks. Falar, beleza, tu não me conhece, vamos fechar o primeiro mês esse valor. Esse valor a gente fecha nesse valor. Mas se eu bater a meta no segundo mês, a gente chega no valor que eu quero. Pode ser? O cara vai lá, cara, eu tô 1 ano vendendo essa média aqui, tu em 1 mês. O cara vai falar, não, fechou. Contrato, beleza, fechado. Primeiro mês a gente bate, porque eu sei que aquela equipe que passou 1 ano vendendo aquela média não teve um treinamento, não teve algo de incentivo, não teve uma conexão de pessoas, de marca ali que fizesse eles incentivar a vender mais. Cara, é uma percepção que muda E os se resultados. torna fácil, se torna fácil isso. Uhum. Isso se torna fácil quando tu tem pessoas conectadas no mesmo propósito, que são marcas, que são distribuidoras, que fazem o teu objetivo se concretizar. Tu vai lá, tu dá um treinamento. Ó, pessoal, quem vender mais drink hoje, quem vender mais 200 drinks esse mês, eu vou te dar uma garrafa de uísque, vou te dar isso, um incentivo em dinheiro, alguma coisa. Para a marca, isso não é nada, mas dá um valor absurdo para o colaborador e para o dono do restaurante e para o restaurante. Perfeito, maravilha. Agora, pra gente encerrar aqui, cara, já batemos aí o tempo, faz uns minutinhos. Gostaria que tu deixasse, Pablo, para essa galera nova aí de 18, 19, 20, que tá trabalhando, suando a camiseta, uma dica. Uma dica para essa galera, para que elas realmente cheguem nessa mentalidade que tu tem hoje e que eu tenho certeza que faz uma diferença na vida pessoal, mas sobretudo faz uma diferença muito grande na nossa vida financeira, e o financeiro importa, né? Cara, com certeza, assim, ó, hoje em dia o pessoal tem que ouvir muito feedback. Não que alguém seja melhor que o outro, mas talvez aquela pessoa tenha mais experiência, já passou por muitas coisas que você ainda não passou. Então aquela pessoa está ali para te facilitar. Então ouça feedback, aceite as críticas, não leve para o lado pessoal, busque conhecimento, leia um bom livro, consuma conteúdo de qualidade da internet hoje que te faça crescer de forma pessoal e profissional. E sempre que se estiver incomodado em qualquer tipo de situação, converse diretamente com o seu líder, o seu gestor. Não deixe aquela pequena pedrinha se tornar uma pedra grande e chegar num estado crítico e tu, não quero mais, e acaba explodindo. Então, sempre está conversando. Restaurante, bar, restaurante, são pessoas, então a comunicação é primordial nisso. Então, não aceite qualquer feedback, crítica ali em questão, pro lado pessoal, esse cara está em implicância comigo. Não. Igual você falou, se eu estou te dando feedback, porque eu quero que você melhore. Porque talvez, hoje, estou te pedindo para fazer algo que é fora do teu serviço, porque talvez eu tenha um plano maior para ti. Talvez eu estou almejando escalar aqui dentro do bar, te dar uma oportunidade melhor. Não estou pegando no teu pé. Estou te dando a oportunidade de você mostrar o seu valor. Porque eu preciso mostrar isso para a pessoa que vai te contratar. Então, eu vou te dar desafio, vou querer que você expanda a sua zona de conforto. Vai começar a fazer aquilo que tu não está acostumado a fazer até aquilo se tornar de forma natural. Boa, massa. Naquela câmera ali, por gentileza, deixar aí para nós as tuas redes sociais e colocar algum ponto aí que tu entenda interessante para que aquele que consome o teu serviço, né, para que te contate. Ok. Bom, meu Instagram ele é Segato Bartender. Pode estar entrando em contato ali para fazer alguma parte de consultoria de restaurante, criação de cardápio também, até treinamento de equipe dentro do salão. A gente consegue estar fazendo esse tipo de serviço, de treinamento ali, de forma bem dinâmica, conectando de marcas de bebidas aí diretamente com restaurantes aí, e tendo um 100% de aproveitamento aí em total. Perfeito. Então pode estar chamando ele pelo Instagram ou pelo WhatsApp, também está lá na bio, que a gente bola um projeto junto e vamos agregar cada vez mais aí nessa área. Perfeito. Obrigado, cara. Show, mestre. Obrigado mesmo. Valeu, eu que agradeço aí. Muito bom. Obrigado.
Meu povo, chegamos aí ao final de mais um bate-papo aqui no podcast Frente com Moraes, aqui no Moraes Podcast. Agradecemos primeiro a Deus, agradecemos você ouvinte, seguidamente agradecemos aqui a nossa diretora Vitória, que está aqui cuidando de cada detalhe para que isso realmente aconteça. Pablo, obrigado por ter tirado um tempo da tua vida, colocado na tua agenda, tua esposa que se fez presente, muito obrigada pela presença aqui. O coração se alegra demais em ter de Deus a oportunidade de estarmos aqui junto. A você, amigo, amiga que me vê, advogado, empreendedor, esse podcast aqui ele tem como um objetivo. Lá no início, quando a gente fez o podcast, ele tinha como objetivo, de alguma maneira, a gente aparecer e daqui a pouco fechar aí um contrato de direito. E hoje, vamos aí para o 3º ano de podcast, eu percebi que a gente consegue muito mais com essa instituição aqui que é o podcast. A gente consegue tornar o Brasil, e por que não dizer o mundo, um lugar melhor, falando sobre empreendedorismo, falando sobre intraempreender. Intraempreender é você empreender dentro da própria empresa que você está trabalhando com CLT. Empreender é realmente você assumir riscos e disponibilizar serviço, trabalho para outras pessoas. É construir o Brasil e o mundo um ambiente melhor para, sobretudo, os nossos filhos e as pessoas que vão ficar aqui depois que a gente viu sentido no meu discurso. Eu te convido, te encoraje, manda um direct, vem aqui bater um papo no podcast, vem aqui bater um papo de frente comigo e contar a tua história, contar sobre como você pode mudar, contribuir com a vida das outras pessoas. Meu muito obrigada, Deus abençoe e até a próxima quarta-feira que estaremos aqui falando novamente sobre empreendedorismo. Um forte abraço.